Bom dia, sétimo. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa provinha, né? Então o vídeo dessa manhã vai ser de revisão. Começando pela unidade 7, nós temos directions, né? As direções. Para onde ir? Para um lado, para o outro. Então, turn é virar, certo? Quando você tem turn left, você diz para a pessoa virar à esquerda, tá bom? A pessoa te pergunta, por exemplo, onde fica a farmácia? Você diz para ela, turn left, né? Vira à esquerda, que ela vai encontrar a farmácia. Caso não seja à esquerda, mas você quer indicar o caminho da direita para a pessoa, você diria para ela turn right, certo? Virar à direita, ok? Se for para a pessoa seguir em frente na rua, é só go along, né? Nós temos o verbo go, que é o verbo ir, e quando você diz along, você está dizendo para a pessoa seguir em frente, certo? Isso no vocabuláriozinho. Então, nós temos esse mapa aqui com vários lugares, né? E logo abaixo dele, no livro, você tem a descrição de 4 termos aí de direções, que seria o on the corner, que é na esquina, across, que é para você atravessar para chegar ao outro lado, near, que é algo perto, e next to, que é uma coisa que fica do lado da outra. Então, dando uma olhada aqui no mapa, por exemplo, nós poderíamos dizer que o hospital é next to the museum, ou seja, o hospital fica ao lado do museu, certo? Se eu quisesse chegar do hospital na bookstore, eu só tinha aqui go along, aqui the second street, né? Então, go along, seguir em frente, second street, a rua 2, para chegar aqui na bookstore, né? Na livraria, certo? Eu posso dizer também, por exemplo, que essa livraria fica na esquina da second street com a Fifth Street, né? Com a rua 2 e a rua 5. Então fica on the corner, na esquina, certo? Posso dizer, por exemplo, aqui ó, que a police station é next to, está ao lado aqui da escola, ou então que ela é near the school, né? Próxima, perto da escola. Então tem várias formas de você falar. Outra que a gente poderia usar aqui também, para chegar do estádio ao hospital, né? Você tem que ir across, né? Across 3rd and 2nd Street, né? Tem que atravessar aqui as duas ruas. Ou então, se eu quisesse chegar só do outro lado aqui da rua, da First Street, ou da rua 1 aqui, da rua primeira, era só ir across aqui, certo? Cruzando essa rua. Então, você tem vários exemplos aí já de preposições de lugar, né? As directions. Na página 53, tem uma questão em que nós encontramos mais duas, que seria o in front, que esse é bem parecido com o português, muito fácil, né? Dizer que uma coisa está em frente à outra. Por exemplo, eu poderia dizer que a escola fica de frente com o hospital. Não é o caso lá, mas vamos supor, né? Então, você diria que the school is in front of, né? Está em frente do hospital, certo? Tudo que está em front, né? Está em frente, ok? E aí você pode ter a palavra também of, aqui, ó, que fica sendo em frente de alguma coisa, tá bom? Vamos complementar aqui, ó, em frente de alguma coisa. In front of. A outra que nós vimos lá na 53 é o between. O between a gente já conhece desde o 6º ano, né? Que significa que algo está no meio, está entre duas coisas, ou no caso das direções, está entre dois lugares. Não é isso? Então, between, né? Vários desses a gente já conhecia, na verdade, né? Então, a gente tem alguns exercícios que, como não teremos tempo de fazer e corrigindo, né, deixar vocês fazerem em casa para mais tarde eu corrigir, eu vou mostrar aqui o exercício já corrigido para vocês e explicar por que, que a resposta é aquela. Como eu sempre digo, não adianta nada você olhar uma questão e já ver a resposta se você não entender por que a resposta é aquela, nem como você chegou naquela resposta. Tá bom? Isso é válido não só para matemática, funciona para gramática também. Você precisa saber a regrinha para você poder chegar na resposta correta. Tá bom? Então, na página 83 e 84 é a parte de workbook, que é o caderno de atividades do livro de vocês, tá? Se vocês lembram bem, o ano passado a gente usou bastante, né? Então, vamos ver aqui o que temos nessas páginas sobre directions.
Então, aqui ele diz para você usar essas expressões, né, para descrever aí no mapa o caminho para o menino encontrar a escola, né? Então, ele nos dá aqui, por exemplo, o straight ahead. Esse straight ahead é a mesma coisa do go along, mas eu não vou cobrar ele, tá bom? Então, não se preocupe com esse aqui. On the left, está dizendo que uma coisa fica à esquerda. Ó. Veja bem que aqui ele não está dizendo turn the left, não é para você virar à esquerda. Quando uma coisa está on the left, ela já está na esquerda. Tá? Por exemplo, ele pode dizer aqui que o post office, ó, o correio, está on the left, ó, à esquerda, em relação ao menino. O contrário, nós temos aqui on the right, à direita. Também não vou cobrar esses on aqui. Né? Go along é seguir em frente. E existem outras também que a gente já viu, né? O menino não conseguiria chegar na escola, por exemplo, se ele não virar à direita. Então, nós poderíamos dizer para ele, ó, go straight ahead, ou então go along the Yellow Avenue, o menino viria por aqui, and turn right on Orange Street, para ele virar à direita dele, certo? Você tem que pensar na direção dele. Virar à direita na Orange Street, então quando ele virasse aqui à direita, ó, ele vinha de frente para cá, então ele iria virar à direita de novo, né? Direita, direita. On the Red Avenue, na Avenida Vermelha. Então, aí a escola ficaria também à direita dele. Então, você pode dizer que the school is on the right, né? Ela está à direita. O que mais que temos aqui? Na página 84, nós temos mais algumas questões que usam, né, o mapa e o diálogo da página anterior. Então, o menino perguntando como é que chegaria na escola. Com licença, senhor, onde fica a escola? Aí o senhor responde, você está próximo, close to it. Outra forma de dizer, né? Mas não é a direction que a gente vai usar. Então, go straight ahead, ou no nosso caso, go along, né? Que eu não vou usar esse aqui. 3 blocks, ele fala, que são 3 quarteirões. Turn on the right, então vire à direita, certo? Você também pode usar esse on aqui, mas eu acho que complica. É melhor você dizer só turn right, certo? Você elimina 2 partes aqui, ó. Então, vira à direita, the school is on the corner. A escola está na esquina. Né? Ele agradece e o senhor diz de nada. Descendo aqui para a terceira questão, você tem para olhar o mapa e escrever as direções. Né? Então, a pessoa pergunta, where's the barber? Onde é que fica o barbeiro? Aí ele descreve aqui, para você ir straight ahead, ou no nosso caso, de novo, que eu não vou cobrar esse aqui, go along, né? Para você seguir em frente, e turn right, ou virar à direita, na Blue Street. Então, vejamos aqui, ó, se a gente estivesse olhando o mapa, para ir em frente e virar à direita na Blue Street. Vamos ver aqui como é que seria. Ele está indo aqui, ó. Go along, turn right, virou à direita aqui na Blue Street. Para chegar no barber, agora ele vai dizer para o menino que ele tem que virar à esquerda, ó, turn left. E o barber também está on the left, né? Também está à esquerda, quer ver? Vamos olhar lá. Isso. Mandou ele em frente, disse que o barbeiro fica na esquina, né? Depois da gas station. É uma forma também de você dizer para ele chegar lá, né? Se você olhar aqui no mapa, tá aqui a gas station, né? O menino veio andando por essa calçada aqui e disse para ele atravessar para chegar aqui no barber, né? O menino deve cortar o cabelo aí. Vamos ver mais. Aqui na outra ele pergunta, where's the drugstore? Onde fica a farmácia? Né? Então, go straight ahead, ou seja, go along 3 blocks, 3 quarteirões. Turn right on Orange Street, vira à direita na Rua Laranja. Desce a rua, ou go down the street. It's on the corner, fica na esquina perto da igreja, next to the church, logo ao lado da igreja. Então vamos ver lá. Isso mesmo, ele vira direto aqui, entraria à direita aqui, ó. E ela fica ao lado aqui da escola, na Orange Street, certo? Eu não vou colocar nada muito complicado para vocês não, gente, viu? Não se assustem. Isso aqui é só para a gente ver questões que tem esse detalhe da mudança de direção, certo? Para você ver como é que faria. E a C, where's the shopping mall? Onde é que fica o shopping center, né? Para eles, shopping mall. Aí a direção que ele dá é go straight ahead, vá sempre em frente, né? Turn left on Blue Street, vira à esquerda na Rua Azul, né? In Red Avenue. Então, fica na esquina da Blue com a Red. Ó. Tá aqui a Red. Tá aqui a Blue.
bem na esquina das duas está aqui o shopping mall. Seria só ir em frente, vira à direita, vira à esquerda, né? Go along, turn right, né? Aí ele vai go along de novo e turn left. E o shopping mall fica on the left, né? À esquerda. Ok? Então vamos ver mais coisas. Agora a gente está na unidade 8, que são os pronouns ou pronomes, certo? Os pronomes são as palavras que usamos para nos referir às pessoas, certo? Da história e das frases. Então vamos ver aqui, ó. Nós dividimos aqui nesse caso entre pronomes sujeito e pronome objeto. A diferença principal, a mais fácil de você identificar, é essa aqui, ó. Que os pronomes sujeito ficam no início da frase, né? Do início para o meio, ó, aqui o meio da frase. E os objetos ficam do meio para o fim da frase, certo? Então, sujeito é mais para o início, objeto é mais para o final. Esse meio da frase você também pode considerar como sendo o lugar aonde está o verbo, que é a ação da frase. Por exemplo, se eu disser I buy comics, eu compro quadrinhos, então I é o sujeito. O verbo buy está bem aqui no meio, ó, e comics é o final. Eu posso dizer She gave a present to me. Ela deu um presente para mim. Então, ela, eu usaria o she, né? She gave, tá bem aqui, que é o verbo. E to me, para mim, ó. O me tá lá no final, ó. Pronome objeto. Certo? Essa é a principal diferença. Sujeito, mais para o começo da frase. Objeto, mais para o final da frase. Certo? Um antes do verbo e o outro depois do verbo. É a maneira mais fácil de você saber, ó. Veja aqui, por exemplo. I, pronome sujeito, ó. Tá lá no começo. I study English, eu estudo inglês. He, também é um pronome sujeito, está lá no começo. Ó. He is playing with friends, ele está jogando com os amigos. Então, o sujeito à esquerda do verbo, está aqui o verbo estudar, como eu disse, é a ação da frase. Aqui, jogar, né? Jogando com os amigos, essa é a ação da frase. Aqui, they are happy, eles estão felizes. Ó. Eles estão realizando a ação de estar felizes. Então, they, pronome sujeito, começo da frase. Verbo bem no meio, ó, are, ok? Então, antes do verbo. Pronomes objeto contrário para o fim da frase. Ó. He loves Mary. Você pode trocar o nome da Mary, né? Ele ama Mary por ele ama ela, né? Como a gente fala no popular, ou então ele a ama. Então, he loves her. Ele a ama, né? Que você tem que trocar no português, né? Lá na página 85, você tem aqui, ó, preencha os espaços com o pronome correto. Então, aqui em preto eram os que já estavam e em vermelho é o que o aluno deveria colocar, né? Como resposta. Então, os pronomes sujeitos são aqueles que nós normalmente falamos, principalmente quando eu falo para vocês sobre o nosso amigão verbo to be, né? Que é I, que sou eu, you, que é tu, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, para coisas que não são humanas, we, nós, e they, eles ou elas, né? Você vê que aqui ele não repetiu o you, né? Que o you tem tanto no singular, como você ou tu, e tem no plural bem aqui, entre o we e o they, como vocês, né? Como vós. Então, aqui no finalzinho, ó, ele colocou os objetos também que estavam faltando. Aqui o me, aqui o lhe, que é a ele. Aqui tem a ela, né? Aqui você tem o ele ou ela de novo. Ó. Esse aqui, ó, o we no começo, no final vira as, certo? Que é o nós no começo e aqui o nós no final, né? Ele deu um presente a nós. He gave a present to us, né? E por último aqui o them no lugar do they, né? Lembrando sempre, ó, esse meio aqui indica onde está o verbo. Antes do verbo, pronome sujeito. Depois do verbo, pronome objeto. Vamos ver a segunda. Escreva o pronome apropriado para completar cada frase. Então vamos ver como é que está aí. Ó. Ele tem Paul loves her, né? Como exemplo. Ó. Você tem que decidir aqui entre she ou her, né? Olha o que eu falei. She é sujeito, fica antes do verbo. Her é objeto, fica depois do verbo. Quer ver? Vamos conferir aqui na tabelinha logo acima. She, para o começo, ó, sujeito. Ou então her para objeto no final. Olhando a frase, você vê que o espaço que tem para ser preenchido é no final. Então, se o espaço é no final, você vai usar o objeto, que é her. Vamos ver esse aqui. Ó. I hate, eu odeio. Aí tem they, que é eles ou elas, e tem them, que é eles ou elas também. Qual é a diferença? É você usar no começo ou no fim da frase. Se você for falar isso aqui no português mais gramatical, aí não seria nem eu odeio eles, seria eu os odeio. Né? Então esse them é como se fosse esse os. Vocês já devem ter visto isso em textos em língua portuguesa.
Ou então se odeia umas mulheres. I hate them, eu odeio elas. Eu as odeio, né? Então, o espaço aqui é no final, não tem como ser o they. Ó. Vejam aqui na tabela, o they fica no começo. O them é que é no fim. Ó. Então tem que ser o them. Mesma coisa aqui na C. You give the ball to... Você dá a bola para, né? To we ou to us, né? Para quem que ele vai dar? Para nós ou para nós, né? No português aqui não faz diferença. A não ser que você diga, você vai nos dar a bola. Aí deixa de ser nós para ser nos, né? Então, tá no final, você vai usar us, né? Tá bem aqui, ó. E letra D, Mary bought o quê? It ou they? Você não pode usar they no final. Já o it você pode usar no final aqui, ó. Estão vendo? O it é do mesmo jeito, tanto no sujeito quanto no objeto. Tá? No começo ou no fim da frase é do mesmo jeito. Então, Mary bought it. Mary comprou isso, ou Mary o comprou, ou Mary a comprou. Depende se o objeto na nossa língua é masculino ou feminino, certo? Então, são exemplos sempre desse tipo. O que está no começo você usa sujeito, o que está para o final você usa objeto. Não tem mistério, tá, gente? Aqui para a gente finalizar. I like quem? You ou they, né? I like you. Eu posso usar o you aqui no fim, eu não posso usar o they. Né? Eu gosto de você, né? O outro, they miss, eles sentem falta, né? Miss é sentir falta. We ou us, tá no final, então tem que ser o us, eles sentem falta da gente, né? Sally and Anne bought it, né? A Sally e a Anne compraram aquilo, compraram isso. Aqui tem o it e tem I, você não poderia usar o I aí no fim, né? Porque é pronome sujeito, não faz nem sentido. Sally e Anne compraram eu. Não, né? Compraram it, compraram alguma coisa. Por último aqui, Mary sent us the postcard. A Mary nos mandou o postcard. Ó. Veja aqui que ficou no meio. Vale, professor, por que ficou no meio? Porque o verbo está aqui. Ó. A Mary mandou para nós, né? Ela nos mandou um cartão postal. Então, o we, que é nós para o começo, ou as, que é nós para o fim, você tem que usar o as, porque está depois do verbo, certo? Então, garotadinha, é isso. Espero que vocês tenham aí compreendido as coisas ou lembrado as coisas, né? O ideal é que vocês já soubessem do que eu estou falando aqui. E eu desejo boa sorte para vocês mais tarde na prova, certo? Não esqueçam de dar uma olhada de novo na matéria e atenção aqui ao vídeo da gente. Beleza? Então é isso. Goodbye. See you.